Isaías capítulo 11. Surgirá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, como um rebento que brota de uma árvore, como um renovo que surge da velha raiz. O Espírito do Senhor estará nele, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor. Ele não julgará pela aparência, nem com base no que ouviu, mas fará justiça aos necessitados e defenderá os pobres. Com sua palavra, como se fosse um cajado, ferirá a terra e matará o perverso com um sopro de sua boca. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Naquele dia o lobo e a ovelha viverão juntos. O leopardo e o cabrito descansarão em paz. O bezerro, o novilho gordo e o leão comerão juntos, guiados por uma criança. A vaca e o urso serão companheiros no mesmo pasto. Os bezerros e os ursinhos brincarão juntos. O leão comerá capim com o boi. A criancinha de colo brincará perto da cova da cobra, e a criancinha já desmamada colocará a mão na cova da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem haverá destruição alguma no meu reino santo, porque assim como as águas cobrem o mar, em toda a terra todos conhecerão o Senhor. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira de salvação para todos os povos. Ele morará na terra gloriosa e todos virão procurá-lo ali. Naquele dia, pela segunda vez, o Senhor trará para Israel o remanescente de seu povo. Eles virão da Assíria, do Egito, da Etiópia, de Elão, da Babilônia, de Ramate e das terras próximas do mar. Ele levantará uma bandeira para todas as nações e reunirá os exilados de Israel espalhados pelos 4 cantos da terra. Então Judá e Israel não serão mais inimigos. Israel não terá mais inveja de Judá e Judá não tentará destruir Israel, mas se unirão para expulsar os que tomaram suas terras, os filisteus a oeste, Edom, Moabe e Amon a leste. O Senhor abrirá um caminho no Mar Vermelho e estenderá sua mão sobre o rio Eufrates. Um forte vento dividirá esse rio em 7 riachos, para que qualquer pessoa possa atravessá-lo com suas sandálias. Assim o remanescente do seu povo que for deixado da Assíria terá caminho livre para voltar à sua terra, como aconteceu com o povo de Israel quando saiu do Egito. Isaías capítulo 12. Naquele dia vocês farão esta oração: Louvado seja o Senhor. Ele estava irado comigo, mas sua ira passou e agora ele me consola. Deus veio me salvar. Eu não preciso ter medo, posso confiar nele. O Senhor é a minha força, o motivo da minha canção. Ele é a minha salvação. Cheios de grande alegria, todos beberão a água da fonte da salvação. Naquele dia maravilhoso, vocês dirão: agradeçam ao Senhor, glória ao Senhor. Falem entre as nações os feitos do seu amor tão maravilhoso. Anunciem que o seu nome é poderoso. Cantem louvores ao Senhor, porque ele fez coisas maravilhosas. O mundo inteiro precisa saber disso. Moradores de Sião, gritem bem alto e cantem de alegria, pois grande é o Santo de Israel que vive no meio de vocês. Isaías capítulo 13. Este é o julgamento de Deus contra a Babilônia, que ele revelou a Isaías, filho de Amós, numa visão. Levantem uma bandeira no alto de uma colina para os inimigos da Babilônia atacarem. Vocês devem gritar a eles e levantar a mão como sinal quando os exércitos passarem, marchando contra a Babilônia, para destruir os palácios dos ricos e poderosos. Eu, o Senhor, formei esses exércitos para esta missão. Chamei para esta guerra os que se orgulham de sua força, para executarem o meu castigo. Ouçam o barulho das montanhas, ouçam os exércitos marchando. É o barulho de muitas nações e povos reunidos. O Senhor Todo-Poderoso está reunindo um exército para a guerra. Eles vêm de países muito distantes, além do horizonte. O Senhor vai usá-los na sua ira para destruir a Babilônia inteira. Gritem de terror, porque o dia do Senhor está chegando, o dia em que o Todo-Poderoso vai esmagar todos vocês. Os seus braços perderão a força por causa do grande medo. Até os homens mais valentes tremerão de medo. Eles ficarão apavorados, sofrerão e chorarão como uma mulher com dores de parto. Se torcerão como uma mulher que está dando à luz. Sem saber o que fazer, olharão espantados uns para os outros, com os rostos em fogo. Vejam, o dia do Senhor está chegando, o terrível dia da sua ira, do seu grande furor. Nesse dia, ele vai devastar a terra e destruir os pecadores.
O céu ficará escuro logo depois do nascer do sol. A lua e as estrelas do céu e as suas constelações não brilharão mais. Eu vou castigar o mundo por causa de sua maldade e os perversos por causa do seu pecado. Acabarei com a arrogância dos vaidosos e com o orgulho dos violentos. Pouca gente vai sobrar depois do meu castigo. Os homens serão mais raros do que o ouro puro, serão mais escassos do que o ouro de Ofir. Porque eu vou sacudir os céus e a terra se moverá do seu lugar diante da ira do Senhor Todo-Poderoso, no dia do furor da sua ira. Os soldados da Babilônia vão cair de cansaço, fugindo como a gazela perseguida, como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um tentará voltar para sua terra. Quem for capturado pelos inimigos será morto à espada. As criancinhas serão massacradas diante dos olhos dos pais. Suas casas serão afetadas e as mulheres violentadas pelos soldados invasores. Eu farei com que os medos ataquem a Babilônia. Eles não se interessam pela prata nem pelo ouro, para deixar de atacar. Suas flechas matarão os jovens, e eles não terão piedade dos bebês, nem olharão com compaixão para as crianças. Assim a Babilônia, o mais glorioso dos reinos, o esplendor do orgulho dos caldeus, será completamente destruída por Deus, à semelhança de Sodoma e de Gomorra. A Babilônia nunca mais voltará a existir. Passarão gerações e ninguém virá morar ali. Os viajantes não acompanharão ali, e os pastores não passarão a noite com suas ovelhas naquele lugar. Os animais selvagens é que vão morar nas ruínas da Babilônia. As casas ficarão cheias de corujas e de avestruzes, e bodes selvagens saltarão entre as ruínas. Hienas uivarão entre suas fortalezas, e os cachorros do mato farão suas tocas nos luxuosos palácios. Em breve vai chegar o dia do castigo da Babilônia. Logo o seu destino vai se cumprir. Isaías capítulo 14. Isso tudo vai acontecer porque o Senhor ainda tem muita compaixão de Jacó e escolherá Israel para ser o seu povo. Ele os trará de volta para morar em Israel. Muitas pessoas de outros povos se ajuntarão a eles e farão parte da sua descendência. As outras nações do mundo os levarão de volta à sua terra. Os que forem morar com eles em Israel serão os seus servos e servas. As nações que antes haviam escravizado os israelitas serão escravizadas por eles e dominarão aqueles que antes as dominavam. Naquele dia em que o Senhor der descanso ao seu povo da tristeza e do medo, do sofrimento e da escravidão, vocês vão zombar do rei da Babilônia, dizendo: sua hora chegou, o opressor. O seu grande poder acabou. O Senhor destruiu o seu perverso poder, quebrou o seu governo cheio de maldade. Você destruiu muitas nações com seus terríveis ataques. Você perseguiu o meu povo cheio de ódio. Você dominou os povos com terrível violência. Mas agora toda a terra descansa em paz e tranquilidade. Todos interrompem de alegria. Até as árvores das florestas, os ciprestes e os cedros do Líbano cantam de alegria. Acabou o poder do rei da Babilônia, e de agora em diante ninguém virá nos derrubar. Todos os habitantes das profundezas do Sheol se movimentaram para assistir à sua chegada. Reis e príncipes da terra, povos mortos há muito tempo, lá estão para recebê-lo. A uma só voz, todos eles lhe dirão: agora você é tão fraco quanto nós e tornou-se um de nós. A sua sabedoria foi lançada na sepultura junto com o som das suas harpas. Sua cama de larvas e o seu lençol de vermes. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Você que atacava e conquistava outras nações, foi arrancada do lugar e jogado por terra. E isso aconteceu porque você dizia no seu coração: eu não vou subir bem alto. Versículo 13. E isso aconteceu porque você dizia no seu coração: eu vou subir bem alto nos céus. Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus.
Dominarei todos os anjos, sentado no trono mais importante. Eu serei a figura principal no Monte Sião ao norte. Subirei até o último céu e serei igual ao Altíssimo. Mas você vai ser jogado violentamente nas profundezas do Sheol, no mais profundo abismo. Lá quem olhar para você perguntará, olhando espantado: é esse o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos? Que transformou o mundo no deserto, que destruiu as grandes cidades e não deixava que seus prisioneiros voltassem para casa? Os reis de outras nações foram enterrados em suas próprias sepulturas com muita honra, mas o seu corpo é tirado e jogado fora, como uma planta morta, como as roupas dos mortos que foram feridos à espada, como os que descem as pedras da cova, como o cadáver pisoteado. Você não terá uma bela sepultura como os outros reis, porque destruiu sua nação e matou o seu povo. Seus filhos e netos não serão reis como você. Preparem um lugar para matar os filhos dele por causa da maldade dos seus antepassados, porque eles não venham a dominar, para que eles não venham a dominar a terra nem reconstruir as cidades do mundo. Eu mesmo, diz o Senhor Todo-Poderoso, serei o seu inimigo. Eu mesmo impedirei que os filhos e netos do rei da Babilônia reinem. Vou riscar essa família do mapa. Transformarei a Babilônia numa terra de brejos, onde só viverão as corujas. Vou varrer essa terra com a vassoura da destruição, diz o Senhor Todo-Poderoso. O Senhor Todo-Poderoso fez uma promessa solene. Vou cumprir o que planejei, como pensei, assim será. Vou destruir o exército assírio quando ele marchar em Israel. Vou esmagar seus soldados sobre os montes da minha terra. Quebrarei as correntes com que os assírios prendiam os israelitas e tirarei o fardo dos seus ombros. Esse é o meu plano para toda a terra, o plano que eu vou cumprir através do meu grande poder, que se estende sobre todas as nações. Pois esse é o propósito do Senhor Todo-Poderoso. Quem poderá mudar os seus planos? Ele já estendeu a sua mão. Quem poderá fazê-la recuar? No ano em que o rei Acaz morreu, Deus me revelou o seguinte julgamento: vocês, filisteus, não fiquem alegres, porque a vara que os feria está quebrada. Em lugar da cobra virá uma serpente ainda mais venenosa, muito mais perigosa, que vai destruir todos vocês. Eu serei o pastor dos pobres do meu povo. Eles viverão em paz e terão bastante alimento. Mas vocês, filisteus, morrerão de fome, e os que escaparem da fome morrerão na guerra. Lamente, ó porta, clame, ó cidade, todos vocês, filisteus, chorem de desespero. O seu castigo já foi determinado, pois do norte vem uma nuvem de pó. É um grande exército, com nenhum covarde nas suas fileiras. Que resposta daremos ao mensageiro dos filisteus? Digam a eles: foi o Senhor que infundou a cidade de Jerusalém. Lá os aflitos de Israel que estiveram em dificuldade encontrarão abrigo e proteção.